Nesse momento, nós vamos ler mais um pouquinho da Palavra de Deus. Vamos extrair um ensino de qualidade de dentro da tua Bíblia Sagrada. No livro de Isaías, no capítulo de número 1, logo no primeiro versículo, diz assim a Palavra de Deus. Visão de Isaías, o filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Veja só o nome das pessoas citadas no versículo 1. Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isso aqui é mostrado para você visualizar o tempo dos acontecimentos. O tempo em que Deus visitou Isaías para falar com Isaías, para mostrar para Isaías, para orientar Isaías, para conversar com Isaías, foi o tempo da existência dessas pessoas. Agora, observe o livro de Oséias, da sua Bíblia Sagrada, também no capítulo de número 1 e no versículo 1. Diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Viu como o tempo é o mesmo? Oséias falou com Deus, Oséias recebeu o ensino de Deus, Oséias, crente, cristão, Oséias, servo do Senhor, recebeu revelações de Deus, comunicações de Deus, conversou com Deus no mesmo tempo do profeta Isaías. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Dois seres diferentes. Um é Oséias, outro é Isaías, duas pessoas diferentes, dois cristãos diferentes. Sim, cristãos. Porque a palavra do Senhor não se fez carne e habitou entre nós. Quem é a palavra? Não é Cristo? A quem eles seguiam? Eles seguiam a palavra de Deus, não é? Uma parte da palavra de Deus que nós temos hoje já existia antes. Então eles seguiam a palavra de Deus. Eles seguiam o quê? A Cristo. Cristo não é a palavra? Então sim, nós podemos chamá-los de cristãos. Sim, podemos. Não há erro nenhum nisso. Agora observe, são duas pessoas. Duas pessoas diferentes vivendo o mesmo tempo. Duas pessoas diferentes vivendo dentro da mesma ideia de igreja. Sim, porque Cristo é a igreja. Ele é a palavra, mas ele também é a igreja. Então, tanto Oséias quanto Isaías, eles participavam de uma mesma igreja, de um mesmo pensamento religioso. Eles compartilhavam do mesmo Deus. E embora eles estivessem em locais diferentes na época, Deus falava com os dois. Falava coisas específicas para cada um. Veja, coisas específicas para cada um. Para Isaías, Deus deu mais informações sobre o Messias, sobre Cristo que viria. Com Isaías, Deus visitou Ezequias da maneira que você conhece, com a cura que você já conhece, relatada na Bíblia, na enfermidade de Ezequias, enfim. Deus usou Isaías como um valoroso instrumento dentro da igreja. Mas Oséias, que viveu no mesmo período, também foi utilizado por Deus como um grande instrumento valoroso, também na congregação, também na igreja, mas numa outra atividade, em um outro tipo de ensino. É dessa forma que você tem que se ver dentro da tua congregação, dentro do seu trabalho, dentro da sua família. Cada pessoa que está ali perto de você possui uma capacidade específica. Deus pode falar com o irmão e não com você. Deus pode usar um outro irmão para determinada atividade e não usar você. Isso não significa que você está colocado de lado. Isso não significa que você
não é amada ou amado por Deus. A maneira do Senhor falar com Isaías é de um jeito. A maneira de ele falar com Oséias é de outro. Deus não mandou Isaías, por exemplo, se casar com uma mulher adúltera. Mas isso ele fez com Oséias. Duas situações diferentes, o Deus é o mesmo, e duas situações diferentes que alcançaram a igreja como um todo. Então, se a sua função é só ficar na porta da igreja, há louvor nisso, há glória nisso para Deus. Se a sua função não é ficar na porta, nem no púlpito, nem junto aos levitas, mas é simplesmente ficar sentadinha no banco, ouvindo a palavra de Deus e praticando isso na sua vida no dia a dia, sim, há louvor nisso, há glória nisso para Deus também. O que não se pode é ficar brigando por cargos dentro da igreja. O que não se pode é querer desejar a posição que certo irmão já detém. Se ele detém, a posição é dele. Se o Senhor o colocou lá, deixa ele lá. Se não foi o Senhor que o colocou lá, mas se foi o fulano ou cicrano que o pôs simplesmente por apadrinhamento, não se meta no assunto. Não procure pelo em ovo. Não procure problema desnecessário para a sua vida. Porque cada um de nós tem uma capacidade específica. Cada um de nós, vivendo ao mesmo tempo de um outro irmão, pode sim ser usado por Deus em coisas simples e totalmente diferentes das coisas dos outros irmãos. Isso também vale para o nosso trabalho. No seu trabalho, por exemplo, existem pessoas específicas para cada função, e todas as funções, ao mesmo tempo sendo realizadas, produzem o produto final da empresa, produzem o serviço final da empresa. Então é necessário que você se atenha àquilo que Deus lhe deu. Não queira fazer a obra de Deus porque vê o outro fazendo. Não queira fazer a obra do Senhor, levar a palavra de Deus, porque o pastor disse para você fazer isso, o líder disse para você fazer isso, o ancião disse para você fazer isso. Não, não faça isso. Você precisa primeiro saber o que o Senhor deseja da sua pessoa. A primeira coisa é essa, saber o que Deus quer que você faça na sua vida para Ele. Além, é claro, de você viver o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Isso é obrigatório. Isso é matéria básica de vida. Isso você tem que viver e não tem como dizer não. Isso é o enraizamento de uma vida feliz. Não estou falando de uma vida cristã, mas de uma vida feliz, independente da igreja onde você esteja. E fora isso, você precisa conhecer qual é o plano de Deus na sua vida. Agora, como é que você faz isso? Como é que você consegue entender qual é o plano de Deus na sua vida? De que maneira você faz isso? Para você entender qual é o plano de Deus na sua vida, primeiro você precisa se comunicar com Ele. Primeiro é preciso haver uma ponte de comunicação entre você e Deus. Essa ponte de comunicação, ela não é a oração. Nessa ponte de comunicação, o ponto de partida da informação vem de Deus para você, como é o caso de Isaías, como é o caso de Oséias. Isaías não pediu a Deus para ver tudo aquilo que Deus mostrou para ele. Em nenhum momento você vê registro de Isaías pedindo: Senhor, me mostra quem é o Cristo. Me mostra o que vai acontecer no futuro para eu escrever aqui no livro e deixar para as gerações futuras. Oséias também não fez nada disso. Senhor, me deixa casar com uma adúltera. Senhor, me deixa perecer pelas ruas de vergonha quando me virem passar e reconhecerem que sou o esposo da prostituta. Oséias não pediu isso. Você não pede. Você em sã consciência não vai pedir isso. Oséias também não pediu isso. Mas essas informações vieram de Deus para Oséias, de Deus para Isaías. A comunicação parte deste ponto.
E como é que você consegue então fazer com que a informação saia de lá e venha até você? Como você consegue receber a informação, a revelação de Deus para a sua vida? E conhecer qual é o plano de Deus para a sua vida? De que maneira? Através de uma consagração específica, chamada Iové. Quer aprender como funciona essa consagração? Inscreva-se no nosso grupo de aprendizado. Lá tem algumas dicas do que fazer para aprender sobre essa consagração. Que Deus lhe abençoe.